Antônia, que é nossa analista de marca e líder do nosso grupo LGBTQIAP+, na CIT. Fará a moderação do nosso segundo painel. Queria convidar também o Sereno, da Box, diretor estratégico. Fica à vontade, Sereno, pode se sentar. Vai compor o nosso painel também a Simone Freire, CEO da Web para Todos, especialista em acessibilidade digital. E Marcelo Marciano, Head de Inovação e Impacto na CIT, líder do nosso grupo de pessoas negras também. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. À vontade, passo a palavra agora para a Antônia. Obrigada, Ana, por essa introdução. Bom dia a todas as pessoas. Vamos estar chegando depois desse café delicioso. Meu nome é Antônia Moreira, eu sou uma travesti negra de pele clara, de cabelos cacheados na altura dos ombros, usando uma blusa com o logo da CIT azul marinho e, eu não sei se uma jardineira, um macacão também azul marinho e saltos altos transparentes. Hoje o assunto dessa conversa é uma breve introdução e falar um pouco sobre inteligência artificial, impacto social e tecnologias digitais. Então, continuar trazendo o papel da tecnologia digital, como a gente trouxe no outro painel, mas pensando esse pilar do S, esse pilar social, para pensar a promoção de equidade social. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. E em um mundo que enfrenta desafios sociais e ambientais, essa abordagem ESG se torna essencial, né? As empresas devem considerar seu impacto na sociedade, a gente já falou sobre isso, não apenas em termos de lucro, mas também da sua responsabilidade e da sua contrapartida. Então, nesse painel, a gente vai explorar iniciativas que utilizam a tecnologia de forma responsável para promover a equidade e como podemos colaborar para criar um impacto social positivo. Estou muito ansiosa para ouvir os insights de vocês. A gente tem aqui Sereno Moreno, Simone Freire e Marcelo Marciano. Eu quero fazer uma rodada de vocês se apresentarem, 3 minutinhos cada um, o que vocês fazem, quais são os seus temas de interesse nesse momento. E talvez já trazer na sua fala a primeira pergunta, que é como mitigar, inicialmente, riscos negativos da inteligência artificial e o que vocês estão vendo de potencialidades dessa tecnologia, especificamente. Alguma ordem? Que tal você, já que você escolheu estar do meu lado, vou deixar você com essa missão, Simone. A bucha vem para mim, gente. Bom, brigadíssima, Antônia, obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher de pele branca, estou um pouquinho bronzeada, no solzinho do Guarujá. Tenho cabelos castanhos escuros, compridos, né, bem abaixo aqui do ombro. Tenho olhos castanhos escuros, estou vestindo aqui uma camiseta preta do movimento com a logomarca e escrito "Eu apoio uma web para todos", calça preta, tênis preto e uma meia amarela do Zeca Pagodinho, tá? Que eu adoro samba. E o meu sinal em libras é esse daqui, que é colocar a franjinha para trás para trás da orelha. E agradecer ao nosso amigo aqui, intérprete. Hoje é o dia do surdo, né? Então, é isso aí, gente. Olha só. É isso aí, maravilhoso. Bom, vamos lá. Então, vou começar, né, falando um pouquinho sobre mim. Eu sou jornalista por formação. Me formei bastante tempo atrás. E já comecei, logo no início, né, da minha carreira, a trabalhar em portais de tecnologia. Então, escrevendo sobre tecnologia. Então, eu sempre fui muito apaixonada por tecnologia. E aí, né, nessa minha desenvoltura e tal, eu comecei a entender, eu falei, pô, não é possível, né? Isso lá atrás, gente, 90 e tralalá. Eu falei, pô, eu escrevo sobre tecnologia e comecei a ficar muito encucada, porque eu entendia que a tecnologia, junto com a comunicação, devia potencializar transformações na nossa sociedade. E não era o que eu via, né? Eu via a tecnologia ali sendo usada de maneira que, principalmente as pessoas com algum tipo de deficiência, lá naquela época, elas já eram totalmente excluídas, né, de uma comunicação, apesar da tecnologia. E aí, resolvi empreender, fundei uma agência, que é a Espiral Interativa. A agência já tem 18 anos. Né? A gente começou a trabalhar com tecnologia. Um dos nossos primeiros clientes foi a Fundação Dorina Novil. Então, quem não conhece, a Fundação Dorina Novil é uma referência na inclusão da pessoa cega. E lá a gente começou a entender mesmo, na prática, que se a gente vai trabalhar tecnologia e comunicação, isso tem que ser para todas as pessoas.
né, independentemente se elas não enxergam, se elas não ouvem, se elas têm algum tipo de neurodivergência. E ali começou a minha jornada. 2017, né, já cansada de impactar só os clientes da agência, me juntei com o W3C. Então, quem não conhece também, fica aqui a recomendação. O W3C é o WWW, né, que a gente conhece dessa forma. É um consórcio que traz todas as diretrizes mundiais da web. E aí o W3C, junto com a Espiral, a gente fundou o Web para Todos, que é esse movimento, né, estou aqui representando. É um movimento que reúne mais de 30 organizações, mais de 130 pessoas voluntárias, e o nosso objetivo é realmente chacoalhar o mercado, a sociedade, de uma maneira geral, para entender que a web é para todas as pessoas. Isso é um direito previsto em lei. Então, quando a gente tem aqui bancos, quando a gente tem grandes corporações, quando a gente tem, né, grandes marcas aqui, e a gente vai debater o Pilar S, não existe, hoje, um Pilar S sem que a pessoa tenha autonomia no digital, porque a nossa vida é digital. Tá? Então, vou fazer algumas provocações, conversar, né, com a galera aqui, mas acho que é isso, é a gente ter em mente que não importa, né, o tipo de serviço, o tipo de empresa, o tipo de organização, a gente tem que, sim, prever acessibilidade digital de ponta a ponta. É isso, pronto. Longa essa introdução, mas é isso. E a mitigar, vou deixar essa bola para eles, tá? E aí eu complemento, pode ser? Tá bom. Opa, bom dia, pessoal. Sou Marciano, da CT. Sou um homem preto, tenho cabelos e barbas pretas, estou vestindo uma camisa de linho claro, calça preta e um tênis verde claro. Bom, eu tenho uma formação predominantemente de tecnologia, né, na origem. Me especializei em design sustentável para serviços de relevância socioambiental. E hoje estou na CT, numa posição de head de inovação e impacto, tentando conectar aí essa coisa do E, do S, do G, a tecnologia, a inteligência artificial, coisas que, no primeiro olhar, parece que estão fragmentadas, né? Acho que o Sereno vai falar disso, talvez. A gente quebrou um pouco os conceitos e começou a atacar eles de forma segregada. Acho que uma das missões que a gente tem hoje é entender o quanto que essas coisas são conectadas, né? E quando eu olho para a minha trajetória da periferia, hoje é quase clichê quando você está num palco, né, uma pessoa preta falando que é o primeiro diploma uma universidade, da família, né? A gente ainda não conseguiu quebrar esse ciclo, né? No meu caso, eu olho para os meus sobrinhos e vejo que eu ainda não sou uma referência para garantir que eles também consigam entrar numa universidade, né? Isso ainda é uma realidade. E consegui, né, um diploma da Universidade de São Paulo. Tentei fazer um mestrado lá atrás, na Escola Politécnica, que eu tinha uma crença muito grande que a área acadêmica ia conseguir me trazer, né, uma conexão com propósito, né, com coisas que eu acreditava. Naquela época, eu peguei aquela frase do Milton Santos, que o Paulo comentou, e aquilo me inspirava muito, porque tem essa coisa da dignidade humana e da tecnologia como habilitadora, ela permeou todas as minhas capacidades de acesso que eu tive, né, ao longo dessa minha jornada pessoal, profissional e etc. E acabou que eu me vi, né, quando eu tentei fazer aquele mestrado, não deu certo, porque eu vi que, naquela época, naquele contexto que eu estava, a academia estava pior que o mercado, do ponto de vista de conexão com um propósito, né, de transformar o mundo, de democratizar acessos, etc. Não era naquele programa. Depois eu voltei, fui me reencontrar, agora na época da pandemia, nessa linha de design sustentável, né?
Não era um problema da universidade, porque eu voltei para a mesma, para me aprofundar nesses temas. E, mais ou menos desde 2020, né, para encurtar um pouco essa introdução, eu tenho me conectado dentro da CIT a iniciativas de inclusão racial, né, predominantemente. Estava lá no início, né, da criação da área de ESG, e no meu dia a dia, ao pensar soluções, né, para os desafios dos nossos clientes, que são desafios que, quando chega, parece que o problema é tecnologia, daí a gente entende que o problema são pessoas, né, que precisam fazer o uso da tecnologia para gerar algum resultado para a organização. Eu percebo que, cada vez mais, a gente não pode deixar de reordenar esses fatores, né? E aí eu acho que, para a gente chegar aqui no tema, né, da provocação do evento, desse painel, quando a gente fala de grandes empresas, né, que é a maior parte dos clientes da CIT, quando a gente fala das startups, das empresas de impacto, né, todas as instituições que estão aqui representadas, a gente sabe que são, no final do dia, pessoas construindo e vendendo coisas para outras pessoas comprarem, né? Sempre, toda transação B2B é uma transação B2C na origem, né? Acho que o Rodrigo comentou um pouco isso, né? Você vai influenciar o B2C o B2B por meio do B2C, de uma forma ou de outra, né? E eu não vejo essa realidade mudando. No primeiro painel a gente falou assim, puxa, será que vai ter empresa? Mas se a empresa é um conjunto de pessoas vendendo coisas para as outras pessoas, é fundamental para ter empresa que tenha gente. Então, quais são essas pessoas que estão hoje construindo? Elas estão construindo para quem? Né? E quem está consumindo? Quais condições que essas pessoas estão? Né? Para a gente pegar um tema que está mais presente aí nos últimos dias, né, nas últimas semanas, se a gente olhar só para a questão do gênero, a gente vai perceber que, vou pegar o exemplo lá do Alex, né, do C6. Você cria uma solução que vai conscientizar as pessoas com relação ao consumo. Uma solução digital. Hoje, 85% das pessoas na Europa têm acesso à internet, em base diária, né? Quando você inverte esse mapa e você vai para os países de low income, né, de baixa renda, você vai ver que 21% das mulheres desses lugares têm acesso à internet. Se você vai para a África subsaariana, você vai ver que 25% delas têm uma conta bancária. Então, ela não vai ter acesso ao extrato de carbono para entender o quanto que isso impacta no consumo dela, se é que ela tem acesso ao consumo. Isso tem a ver com a transformação digital, né? A transformação digital, que tem um elemento que eu sempre trago, que é o do empoderamento, ela foi muito acelerada dentro da agenda das grandes empresas, porque as pessoas agora têm um dispositivo móvel, acesso à internet, hiperconectividade, a experiência na palma da mão, que a gente falou aí nos últimos anos, né? E agora você precisa correr atrás delas. Você precisa, né? Hoje a gente está na tal da economia da atenção, então você tem que correr atrás ainda do slot de tempo mínimo para conseguir sensibilizar aquela pessoa para ela consumir, certo? Mas tem um monte de gente que ficou fora, que não está consumindo nem o acesso a esses bens digitais. Então, acho que o desafio hoje, quando eu olho para a tecnologia, para a IA, e para as pessoas, e para as empresas, tentando juntar isso tudo, é sobre a gente tentar superar um paradoxo que a própria tecnologia, e hoje a inteligência artificial está causando, que é ela, ao mesmo tempo, empoderar e gerar exclusão. Porque as pessoas não estão tendo acesso, elas
parcialmente tiveram acesso à transformação digital dessa última década e meia quase, e a tal da transformação da IA, por exemplo, é sobre pessoas que ainda não têm o acesso à compreensão, ao uso para criar, ao criar se empoderar e ao se empoderar gerar prosperidade. Se essas pessoas não estão conseguindo cumprir esse ciclo, eu não vou ter para quem vender. Acho que essa é a minha grande provocação. Eu vou fazer igual a Simone, vou deixar um pouco do como é que a gente olha para frente para a sequência. A batata ficou bem quente agora. Só estão deixando para mim, né? Vamos logo. Eu já É. pensei na resposta aqui. Já falei, preciso pensar na resposta. Eu só vou fazer um heads up, porque a gente está em família aqui, a Box 824 faz parte da família CIT. Então, a gente foi deixando, comecei com você, convidada, CIT, agora ficou para o membro mais novo da família. mais novo, o filho mais novo aqui. Eu me chamo Sereno, fazer minha auto-apresentação aqui, eu sou uma pessoa de pele parda, eu tenho um cabelo em preto, encaracolado, estou vestido de uma camisa jeans, uma camiseta cinza, calça preta, tênis verde. Contar um pouquinho rapidamente aqui minha passagem de vida, e só para me contextualizar onde eu estou, eu me formo na área de comunicação e publicidade, na USP, e aí até um pouco da correlação com tecnologia, né? Eu lembro que eu lembrei uma coisa que me marcou, que onde eu me interesso por tecnologia, eu lembro que eu fiz um TCC para estudar os hackers. Eu estudei o Aaron Swartz, assim, eu achava encantado, principalmente o movimento dos White Hats, que são os hackers do bem. E aí estava tudo aí, eu entrei na Box naquela época, onde a economia colaborativa, tecnologia, internet, rede social ia mudar o mundo, e eu era apaixonado por aquilo. E foi o meu primeiro contato com a tecnologia, assim, e entrei na Box. E aí, esse lugar das tendências e transformações, quando eu fui ver, eu tive que lidar com o Brasil. Eu tive que lidar com a realidade do Brasil. Então, se tudo que eu estava vendo de potencial de transformação dizia respeito àquele mundo que eu estava acessando, mas ele não dava conta da dimensão que era das demandas das pessoas. E aí eu conecto com um pilar de trabalho da Box que eu acredito e que é o que constrói a Box quanto negócio, que é como a gente conecta as tendências tecnológicas com as demandas das pessoas, com as tendências comportamentais, né? Sempre olhando, porque o potencial de transformação nasce daí. E até isso, eu também, minha carreira se desdobrou a partir daí, que eu também fui me especializar na sociopsicologia, na FESP, fui entender do comportamento humano, que são as tensões que estão nos cobrindo no dia a dia, que justificam a gente utilizar a tecnologia a certa maneira ou não, qual é o impacto da tecnologia. E aí a tecnologia ela começou também a assumir vieres mais realistas, menos apenas positivistas. Eu acho de um lado de olhar mais crítico sobre ela, contextualizado sobre ela. Eu gosto muito do ponto que trouxe aqui, desculpa, seu nome o Marcelão trouxe aqui para nós, assim, que eu acho que tem esse lugar um pouquinho mais crítico também, que fez parte da minha jornada pessoal. E eu acho que também um pouco do debate aqui é falar um pouco sobre isso, assim, ESG, aí percorrendo um pouquinho ainda mais, falando de uma experiência recentemente dos últimos anos, assim, eu estou na frente de estudos da ESG da Box dali, a gente rodou um estudo muito bacana que foi para olhar o que é ESG sobre a perspectiva das pessoas mesmo. De novo, sempre traduzindo, né? E aí, quando eu falo de pessoas, saber o lexo das pessoas, né? A gente está falando muito de carbono aqui, a pessoa fala população, né? Poluição. O ar está ruim, é poluição o nome, não é carbono. E a gente falou, cara, qual é o lexo, né? O lexo era natureza, não é o recurso natural. E esses tipos de lexos foram interessantes para a gente falar, tá, o que essa galera consegue entender, o que toca eles, então, o que preocupa nesse lexo do ESG? O ESG é a nossa lógica aqui, né? É o repertório nosso, é um jeito do mercado de abordar um tema que, na perspectiva das pessoas, é a vida delas, né? Separar, aí você falou muito bem, separar em pilares social, ambiental, está tudo misturado. Mas, enfim, trago um pouco para compartilhar um pouco dessa visão, desses projetos, cruzado também com os nossos estudos recentes, cada vez mais dentro de inteligência artificial. A gente está numa frente de aprofundamento desses estudos, a questão do Ethics and Safe AI, né? A gente pensar a questão de segurança, ética e responsabilidade social
o Paulo aqui, nosso parceiro, aqui, nossos projetos que a gente está fazendo de portfólio, a gente sempre traz essas temáticas, estamos estudando cada vez mais, vou trazer isso para debate também. E aí, para responder a pergunta, como é que a gente mitiga risco? Aí eu vou dar minha resposta para provocar aqui, que é, para mim é pacto, tá? Assim, eu acho que precisa de um... Tem uma frase de uma secretária-geral da ONU que eu gostei muito, foi assim, a gente precisa moldar a AI mais rápido do que ela está nos moldando, né? Acho que já estamos correndo atrás, né? E eu acho que os pactos que estão saindo estão atrasados, está todo mundo correndo atrás de uma estratégia de AI responsible, porque a lógica foi pela eficiência. E natural, está tudo bem, this is business, né? A gente olhou para uma tecnologia, tinha um papel de eficiência, é o que ela entrega de melhor. E, nesse momento, ela tem esse potencial para o business, mas ela tem outros lugares que só a eficiência, seu ângulo de abordagem para ela, a gente começa a trazer todos os outros riscos. E aí, se a gente não tem um pacto... E aí, quando eu falo pacto, eu gosto dos pactos globais, dos pactos que a gente tem, o pacto digital, que aí vamos falar aqui, que acabou de sair. Cara, a gente precisa de compromissos de responsabilidade sobre isso. Se não, todo mundo precisa abraçar isso. E eu entendo que estamos engateando, e aí isso é ofuscado, naturalmente, pelo primeiro pilar, que hoje está mais em evidência, que é a eficiência. É a eficiência que gera todo... E, de novo, não é um problema a eficiência. De novo, a questão é como a gente agrega esse pilar com outras questões, as questões éticas, as questões de responsabilidade, as questões de impacto ambiental. Isso também está em pauta. A sensação que a eficiência ela se destacou. E, quando a eficiência se destaca, vem todas as sombras da eficiência. Medo do desemprego, né? Medo que isso talvez vai me substituir, que, em teoria, pode muito melhorar. Mas, se a gente não conta essa narrativa também, só deixa a narrativa da eficiência sobressair, a gente, eu acho que, perde o passo do potencial dessa tecnologia, que a gente vai correndo atrás dela para poder organizar ela de uma forma mais responsável. E eu acho que, enfim, seria essa a minha resposta para como mitigar os riscos. Perfeito. Tem um lance de entender, colocar na conta da eficiência também todos esses lados da ética, do impacto que você está falando, né? Então, trazer isso para esse entendimento também do que é eficiência, né? Obrigada, gente, por essa primeira rodada. Eu vou jogar uma aqui para vocês, aí vou deixar aberto para quem quiser pegar essa. Eu, enfim, sou muito apaixonada por tecnologias, toda a área de comunicação de marca, como a Ana trouxe, mas muito apaixonada por tecnologia e ainda mais em mudança social, em transformação, né, positiva. E aí eu me pergunto, que recomendações, a partir da prática de vocês, que vocês estão desenvolvendo no movimento, na Box, na CIT, vocês teriam para empresas que desejam trazer uma abordagem mais responsável e sustentável em suas operações por meio do uso da tecnologia digital? E se tem algum exemplo, alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar nesse momento? Vocês querem responder? Quer que eu responda? Posso responder? Posso. Vai. Cara, assim, eu acho que, de novo, eu vou falar principalmente sobre os nossos projetos com IA, assim, né? Eu acho que IA, por ser um tema muito novo, eu acho que as organizações estão entendendo como trabalhar e como se aplicar. Eu acho que tende a começar e acelerar pela ótica da eficiência, já começa a desenvolver alguns projetos, os casos de uso e tudo mais. E aí, eu, Paulo, e o pessoal também da CIT aqui, a gente fica na jornada, que é como a gente traz o pilar de ética e responsabilidade e desenvolve, de fato, as políticas aí de compromisso relacionado, mitiga os mapeamentos dos riscos dessas possibilidades, que a gente hoje tem quase um produto para facilitar essas empresas, essas organizações. A gente lá na Box, junto também com a CIT, fizemos um mapeamento de potenciais riscos, né? Mapeamos mais 60 casos de uso, são possibilidades de uso da IA, tá, gente? Assim, quando eu falo casos de uso aqui. E a gente mapeou todos os riscos potenciais que elas podem entrar, e quando a gente entra para ajudar as organizações, a gente já vai com essas provocações. Cara, se você quer aplicar isso, tem todas essas possibilidades de riscos, e aí, o que a gente faz para poder mitigar esses riscos, né? Essas possibilidades, por exemplo, os dados que vocês vão usar, esses dados estão dentro da LGPD, esses dados ter risco de vazamento, como é que a gente vai fazer para usar? Então, são provocações que, inclusive, quando a gente faz esse portfólio de produto para as empresas, a gente começa a discussão pelo risco. A gente começa a discussão, cara, o que são potenciais riscos que a gente pode mapear, porque a gente até fala assim, cara, nem adianta eu pensar uma solução de um caso de uso
Se a gente sabe que dentro da empresa a gente já tem um risco previamente mapeado, por que a gente vai pensar aquela solução se ela pode gerar um potencial risco para as pessoas, para o cliente, para o negócio? Então, eu acho que é um jeito de uma abordagem que a gente acredita muito, que a gente fala muito sobre o Trustworthy AI, que é partir do risco para entender esse produto final, partir desse impacto, o potencial impacto de risco que ele tem, a gente consegue, de novo, pensando sempre sobre essa lente da ética, né, e da responsabilidade, ela ajuda que o produto final seja um produto de um impacto mais positivo aí dentro dos negócios. É muito interessante, né? Enquanto ele estava falando, eu estava pensando aqui para o meu lado, né? Que a minha especialidade é acessibilidade digital, né? Então, como que a gente trabalha para um digital poder chegar para todas as pessoas? E hoje, principalmente com foco aqui em empresas e tal, se você pensar no uso da inteligência artificial associada à acessibilidade digital, abre um leque absurdo, né, de possibilidades para você receber, por exemplo, né, um colaborador e uma colaboradora com deficiência, que antes, né, era necessário, assim, inúmeros recursos, caríssimos recursos, adaptações mil, né, para você poder trazer aquela pessoa para um patamar de comunicação de igualdade com quem não tem deficiência. Então, tecnologia com inteligência artificial e acessibilidade, exemplo, você tem um profissional, né, com deficiência auditiva que foi alfabetizado em português e não fala Libras, um evento como esse, né, a inteligência artificial hoje, tem vários plugins, várias ferramentas de transcrição automática. Né? Antes, isso era caríssimo, né? Serviço de estenotipia, era muito caro, tudo muito difícil. Então, assim, hoje, os recursos para você, como empresa, né, potencializar a capacitação do seu time interno, e aí a gente vai para o externo também, né? A inteligência artificial com acessibilidade para você chegar em consumidores e consumidoras que estão, sim, excluídos. Por quê? Porque o seu site não está preparado para uma leitura de telas, porque o seu banco, na hora de fazer lá o acesso, né, à conta, exige um reconhecimento facial, que é um problema muito sério para uma pessoa cega que tem, né, o olho esbranquiçado. Né? Então, assim, a inteligência artificial, se ela é usada ali tendo como premissa a acessibilidade, ela traz assim, inovação para as empresas, competitividade, faz você pensar em produtos que realmente vão ser melhores para todas as pessoas. Então, acho que, assim, trazendo, né, esse olhar de como que a gente pode trabalhar a inteligência artificial dentro das empresas com acessibilidade, é geração de negócio, é compliance, retenção de talentos com deficiência. Então, a gente abre um leque muito maior, né, fazendo essa associação também. Legal. O que vocês dois falaram me faz pensar muito que a gente está passando por um momento que esse conjunto de letrinhas ESG está passando por um tensionamento muito grande, né? Então, está morrendo, já morreu, qual o status dessas letras? E, às vezes, a gente se esquece de que nada mais é do que uma análise de riscos e oportunidades a partir da atuação material de uma empresa, né? Então, o risco de você excluir pessoas ou a oportunidade que você tem de ter mais clientes por você ter um site acessível, um aplicativo que as pessoas conseguem comprar, fazer um acesso, um cadastro, né? Então, às vezes, eu sinto que a gente se esquece um pouco disso nesse embate, né, do que funciona, se é bom, se é ruim, desses detalhes, né, de que é uma análise que a gente precisa embutir no nosso planejamento, no nosso dia a dia. E você, Marcelo? Quer trazer algum ponto? Eu queria perguntar para você que a gente tem uma fortaleza muito grande na CIT em diversidade e inclusão, e a gente está pensando, ia dizer um pouco, mas bastante, né, sobre como trazer a tecnologia digital para fomentar esse trabalho de diversidade, que é sobre pessoas, né? E, no seu ponto de vista, está rolando essa união pessoas e tecnologia? É um processo, né? Contínuo, talvez interminável, né? Porque eu vinha dizendo que conforme a tecnologia avança, aí a IA ela está num ponto assim de inflexão o the good, the bad, the scary, né? Então assim, você consegue fazer muita coisa boa
ao mesmo tempo que, puxa, a gente está falando aqui de futuro. Acho que para unir, né, essa coisa das pessoas, das tecnologias com a empresa, a gente não pode deixar de pensar que a gente está pensando qual é a empresa que vai rodar amanhã, qual a empresa que vai rodar daqui 30 anos. E pensar assim é importante, porque como é que eu vou produzir o amanhã diferente? Por isso que a gente está em evento, né, que a gente está lendo, está estudando, está tentando fazer debate. É porque parece que precisamos pivotar alguma coisa, né? Não está funcionando. Para alguém não está funcionando, né? Como é que a gente vai produzir algo diferente com os vieses de ontem? Né? Então, se você... Aqueles exemplos mais clássicos, né? Procura lá, CEO, aí vem um padrão, né? Homem branco de terno, né? Doctor, é que em inglês funciona mais por causa do gênero, né? Doctor, homem branco, né? A nurse, né? Vem uma mulher enfermeira. A inteligência artificial ela está sendo treinada com os vieses do passado. Então, ela vai reproduzir o quê? Né? O bom passado para o futuro. Aí tem mais informações importantes. Né? As mulheres elas têm 25% menos chance de usar tecnologia digital para fazer funções básicas. Esse mesmo percentual eles traduzem assim: as mulheres têm 25% menos chance de usar a internet para procurar emprego. As mulheres elas estão hoje sendo citadas, em 20% das citações científicas é o nome de uma mulher. E elas são autoras de 25% dos artigos, né, dos trabalhos acadêmicos dentro da área de tecnologia e inteligência artificial. E elas têm 7% das patentes dessa área no mundo. Então, o que a gente está reproduzindo? E aqui eu trouxe só um recorte do gênero, né? E se eu pegar e fizer a intersecção disso com a mulher preta lá da África, a coisa fica mais séria. Então, a gente vai reproduzir qual mundo? O mundo que tem esses dados, certo? Então, a jornada ela começa na gente usar a tecnologia, então, para evidenciar quais são os dados que estão na mesa. Acho que é um pouco disso que a gente fez na CIT, na nossa trajetória pessoal, né, como organização. O que os dados estão confessando sobre a realidade. Isso é um trabalho de governança de dados, né, e de tecnologia, para você conseguir tornar esses dados disponíveis de forma acionável. Né? E aí tem alguns exemplos. Né? Uma realidade as mulheres elas ganham menos também. Né? Então, o dado global de pay gap é de 13%, se eu não me engano. Né? Elas ganham 13% a menos que os homens. O algoritmo de pay gap já é um conhecimento de mercado. Então, traz isso para a companhia e num modelo de revisão, de desempenho, enfim, de revisão diária, coloca isso num painel. Então, é isso que a gente fez. Né? O pay gap está lá, está automatizado. Isso é relativamente barato com o nível de complexidade que você tem. Né? É bem simples esse tipo de tecnologia. Mas o processo em si, do ponto de vista das pessoas precisarem olhar para isso, não é tão simples. Né? Porque, de novo, quem está direcionando as ações tem o viés que está produzindo o mundo de agora. Certo? Então, uma outra iniciativa que a gente buscou na CIT, e aí a gente precisou trabalhar em forma de ecossistema mesmo, né? Parcerias, porque o que a gente está falando aqui esses problemas a gente não resolve sozinhos. A gente se uniu com uma empresa da área de educação, né, a Edux, um grande grupo educacional aí do país, mais uma startup de empregabilidade, que é a Empodera, para a gente atacar esse problema de como democratizar o acesso das pessoas
as carreiras dentro das grandes empresas, né, com o foco em carreiras de tecnologia, com o foco nas carreiras emergentes para o mercado. Né? E a gente resolveu fazer isso, né, criando uma plataforma digital, né, que é o Daymatch, que ela tem embarcado ali alguns conceitos que visam justamente essa quebra dos vieses. Né? Então, tem a inteligência artificial ali, que ela está cumprindo um papel de auxiliar a pessoa na jornada de autoempoderamento, né? Para ela entender que as oportunidades são para ela, que ela consegue passar no processo seletivo, enfim. A gente tem o conceito do matching, que vai quebrar as barreiras que já tem aí, né, para as pessoas conseguirem acessar as oportunidades. Porque o que foi observado nos últimos anos, se a gente pegar aí as grandes empresas de talentos, né, tem rede social, né, focada nisso, né, o próprio LinkedIn, acho que é a maior marca, evidenciou-se que as mulheres, né, voltando aqui nesse recorte, né, nesse grupo, elas consistentemente recebem menos vagas de tecnologia. Mas por quê? Porque o algoritmo que foi treinado lá, ele usa a mesma lógica do marketing digital para vender produto. Então, ele pega o seu comportamento, que é acessar determinados conteúdos, enfim, e aí, quando mesmo que você consiga isolar ali, eu vou tirar o gênero da pessoa candidata, né? Eu vou trabalhar com alguns termos, né? Algumas palavras que consigam tornar mais neutra a avaliação, mas tem um comportamento por detrás, e o algoritmo ele se adapta ao comportamento. Então, as mulheres elas acessam menos vagas no dia a dia, procura menos emprego, ela coloca menos qualificações no currículo, ela se vende menos, né? Ou talvez o homem se vende muito mais e enche lá de qualificações que fez e que sabe. Então, tem alguns elementos que têm a ver com comportamento, né, e não só com as strings que você usa, que o algoritmo está viciado nisso, que é a mesma coisa para vender. Né? Ele vai vender para quem acessa mais isso, gosta mais daquilo, etc., e vende bem. Mas quando você precisa quebrar o viés de equidade, você precisa ir além disso. Certo? Então, o que a gente está tentando fazer é construir, né, essa plataforma. Né? Hoje ela já está aí disponível para teste, né, de forma aberta para o mercado, para as pessoas ajudarem a gente a aprender. E ela tem os elementos de educação, né, ela tem os elementos de empoderamento, né, e ela tem essa tentativa constante de quebrar os viés, porque isso é uma batalha interminável. Né, como eu falei no começo da minha fala, tipo, isso não vai... a gente não vai conseguir encerrar, né, essa saga, porque não existe não viés. Né? Sempre tem o viés. Né? No fundo, é sobre trazer mais, sobre trazer outros vieses. Né? Poderia falar outros exemplos. Né? Assim, lá na CT a gente também tem... E como que chama essa plataforma, Marcelo? Daymatch. Daymatch.org. A gente também tem outras aplicações que trabalham na jornada da pessoa colaboradora. Né? Então, desde os dados que evidenciam, né, como que a pessoa está, né, dentro da sua jornada, a gente está tentando, né, constantemente fazer algumas intervenções. Né? Por exemplo, a gente tem o Perfect Match, que é um match interno. Né? Então, uma tecnologia que ajuda as pessoas a não ficarem desalocadas dos projetos. Então, imagina um período mais... onde você tem uma baixa de alocação, né, por conta de mercado e etc. O que a gente percebeu? A pessoa do grupo subrepresentado ela fica mais tempo lá, desalocada. Né? As lideranças não trazem ela para o jogo, para colocar numa nova oportunidade, uma nova iniciativa. Então, a gente criou um algoritmo que monitora isso, que ajuda a balancear a oferta da pessoa para uma área interna, né? Para ela, né, sair de uma desalocação e ir para uma oportunidade. Então, eu acho que esses exemplos, no fundo, é para a gente ilustrar um pouco a ideia de que
A jornada ela é sobre você usar a tecnologia hoje, no primeiro momento, para descrever o que está acontecendo. Ela te ajuda a descrever o que está acontecendo. E aí, na hora de você definir uma próxima ação, você vai usar esse conhecimento para projetar uma outra realidade. Se a gente focar nas pessoas que estão fazendo isso, que eu acho que é a grande provocação, né, você vai conseguir ter pessoas que vão produzir outra realidade usando a tecnologia. Vão colocar outros vieses. Então, o tal do time diverso, ele não é, né, para além de uma questão ideológica, se é importante fazer ou não, é sobre ter pessoas que vão conseguir fazer a gente produzir outra coisa. Né? E eu acho que é um pouco dessa história que a gente está construindo. Quando a gente pensa numa plataforma para o mercado, é para tentar dar escala para isso, né? Dar escala para esse jeito de pensar, talento, de pensar oportunidades, de democratizar o acesso, né? Para que a gente consiga, em conjunto, do ponto de vista de sociedade, né? Ter uma outra composição de força de trabalho do futuro, que vai conseguir produzir o futuro com tecnologia. Tudo. Obrigada, Marcelo. Quero trazer agora mais o assunto, aprofundar o assunto da acessibilidade digital, aproveitando a Simone aqui. Pelo menos para mim, cada pessoa aqui talvez tenha uma ideia, mas quando a gente fala de acessibilidade digital, a primeira coisa que vem à cabeça são aqueles aplicativos de leitor de tela, por exemplo. Mas existem diversos tipos de acessibilidade. Eu queria te perguntar, né, o que mais que existe, se é só para pessoas com deficiência, né, que a gente está falando, quando a gente fala sobre acessibilidade digital, e quais iniciativas, quais programas, né, como que vocês atuam no movimento Web para Todos? A gente tem algumas analogias, né, para o pessoal entender o que é a acessibilidade digital e assim, para quebrar alguns tabus, né, de que a acessibilidade digital é caro, é difícil, enfeia. Né? Então, a gente costuma falar que a acessibilidade digital, a acessibilidade arquitetônica, todo mundo é muito tangível hoje, tangibilizado. Né? A gente chega num espaço com uma pessoa cadeirante, por exemplo, e aí tem uma escada e não tem uma rampa. Putz, aí a gente já olha e fala, nossa, caramba, né? Não tem acessibilidade aqui. Né? Uma pessoa, enfim, cega, ela está tentando consumir uma informação que está passando ali numa TV corporativa, que está passando só imagem, e aí, imagem com um texto, e como que essa pessoa... Né? Então, assim, a acessibilidade digital, a gente fala que é colocar a rampa nos sites, né? Nas soluções. É a gente criar ambientes que favoreçam todas as pessoas. E aí, a acessibilidade, né, digital, quando ela é focada mais na pessoa cega, né, é bem isso que você falou, Antônia. As pessoas associam muito, né, que é o leitor de telas. Né, não sei se todo mundo já teve a oportunidade aqui de ouvir um leitor de telas funcionando, aquele desespero. Né, e essa é a maneira que a pessoa cega ou baixa visão interage com o mundo digital. A grande barreira, até para entrar um pouquinho, a grande barreira para esse público, né, é quando a gente tem sites, aplicações, plataformas, né, como aqui o Marcelo está comentando, que não está acessível para o leitor de telas. Então, existem várias regrinhas que, para isso, né, é preciso seguir para dar esse acesso. Mas a gente tem aí acessibilidade focada nas pessoas surdas, né, nosso super colega ali fazendo interpretação. Então, assim, só Libras não quer dizer que a gente está contemplando a comunidade surda. Né? A gente contempla uma parte da comunidade surda no digital, com os avatares de Libras, né? Com intérpretes humanos, uma parte da população surda, porque outra parte, uma grande parte, não foi alfabetizada, a maior parte não foi alfabetizada em Libras. Então, não adianta, a gente tem que ter lá todos os nossos produtos digitais, audiovisuais, a gente tem que ter legendas. Né? Então, tem uma série de recursos aí, pessoas neurodivergentes. Nossa, Simone, a acessibilidade digital impacta a vida de pessoas, né, que são atípicas, e muito. Eu estava conversando com um colega aqui, né, que comentou comigo que a irmã dele teve um diagnóstico agora tardio de autismo. Isso é muito comum, né? Depende do nível também. E, assim, quando a gente entra num portal de notícias hoje, independentemente se a pessoa tem alguma neurodivergência ou não, é uma invasão de publicidade, é um banner que sobrepõe, né, aqueles Google Ads assim, bizarros aparecendo na tela. Isso impacta principalmente a vida de quem tem uma neurodivergência. Então, a acessibilidade digital também é para essas pessoas. Né? A gente está falando de pessoas com limitações motoras,
comentei que eu fui casada com um tetraplégico, estava comentando com esse rapaz também. Numa época, né, 15 anos atrás, em que os bancos hoje são sofríveis, né? Me perdoe se vocês aí ainda são absurdamente sofríveis para quem tem deficiência severa. Vocês imaginam 15 anos atrás? Então, pessoas, independentemente da sua deficiência, brilhantes, e que precisa da outra pessoa para entrar no seu banco para fazer um pagamento, para ver como é que está a sua aplicação financeira. Né? Então, por quê? Porque não tem o movimento dos braços, precisa do acesso pelos olhos ou pela voz. Isso é acessibilidade digital. E aí, só entrando um pouquinho na segunda pergunta, né, se só para pessoas com deficiência. Não, a acessibilidade digital é para todo mundo. Mas a gente tem focos específicos, pessoas idosas. Todo mundo aqui vai precisar de acessibilidade digital, considerando que todo mundo vai morrer, né, bem velhinho aqui. Porque é isso, a gente vai perdendo, né, a nossa capacidade de enxergar, a nossa capacidade de ouvir. Eu, hoje, chega final do dia, eu já estou no Ctrl+, ali do Chrome, ampliando a fonte, porque minha vista está cansada e, putz, então, assim, daqui a 10, 15 anos, é isso, eu vou precisar de um ampliador de tela, né, se eu não usar o óculos. Então, é para pessoas idosas, é para pessoas de baixo letramento. Também estava conversando aqui, você pega empresas aí brigando para roubar um market share, para pegar um market share de uma outra empresa concorrente. A gente tem menos de 3% dos sites acessíveis para quem tem deficiência mais severa. Isso dados de estudos que a gente faz com o W3C anualmente. Menos de 3% dos sites com acessibilidade digital. Todos os sites ativos da web brasileira a gente varre, mais de 23 milhões. Né? Então, a acessibilidade digital favorece a minha vida, a sua, com certeza, a de vocês. É né, uma aplicação mais simples, mais fluida, mais fácil de ser compreendida, com textos, com linguagem simples. Então, tudo isso está dentro, né, do conceito do que oferecer dentro da acessibilidade digital. E aí, a última sobre os programas, as iniciativas, como vocês atuam junto às empresas, às pessoas? Então, o movimento ele atua em 3 pilares, né? O pilar da mobilização, e essa, por exemplo, né, eu estar aqui hoje é uma das atividades que a gente faz dentro desse pilar, que é essa conscientização, né, do que é acessibilidade, do quanto ela é importante, do quanto ela é lucrativa, do quanto deve ser considerada, não como o Marcelo comentou aqui, né, social, isso é um direito, está previsto em lei, gente, no Brasil. O Brasil é um dos poucos países do mundo que traz uma lei que obriga a acessibilidade em sites e páginas web com empresas de representação no Brasil. Então, esse pilar, né, a gente trabalha muito essa questão da mobilização, rodas de conversa, sempre envolvendo pessoas com deficiência, né, nossos embaixadores e embaixadoras no movimento. A gente tem o pilar da capacitação, esse é o pilar que bomba dentro das empresas, né, que são as oficinas técnicas mesmo, das melhores práticas, ali, lembrando, né, acessibilidade digital não é coisa de programador, isso é um viés, assim, acessibilidade digital, taca na mão de desenvolvedor e desenvolvedora que vai resolver. Não, a gente tem que trabalhar programação, design e a experiência de usuário, aí, né, fazendo toda a parte de UX e UI. Não adianta a equipe de programação estar desenvolvendo um código lindo, colocando uma puta plataforma linda no ar, tudo redondo para o leitor, se quem está ali não está pensando, está jogando um menu em qualquer lugar, né, um lugar diferente. Eu quero inovar, vou colocar um menu diferente. Gente, você acabou com uma pessoa neurodivergente. Ela precisa da previsibilidade. Ela precisa entender que, putz, eu vou entrar na página, aquele menu é ali, bacana. E aí, o pessoal de conteúdo, né? O pessoal de conteúdo aqui, gente, hoje, conteúdo, não existe acessibilidade digital sem a equipe de conteúdo estar envolvida nas práticas de acessibilidade. Fazer descrição de imagem, usar textos que o avatar de Libras, que é a inteligência artificial, vai interpretar de uma maneira legal e vai fazer uma interpretação bacana para a comunidade surda. Né? Usar linguagem simples. Então, os 3. A gente não tem acessibilidade digital, e a gente faz muito isso no movimento, né? Essa capacitação. E, no último pilar, é o pilar da transformação, que aí, bem na linha, né, do Sereno, lindo o nome,
do que o Sereno comentou, nesse pilar a gente faz muitos diagnósticos, né? Então, assim, quais são os seus canais digitais? E a gente começa a entender ali as barreiras que existem nesses canais para que pessoas diversas, dentro desses públicos que a gente trabalha, o que vai ter de barreira ali? E aí a gente transforma, enfim, envolve parceiros. Então, assim, o movimento hoje ele é um grande hub de empresas, de especialistas, de pessoas com e sem deficiência. Na Liga Voluntária, que é o nosso programa de voluntariado, a gente tem mais de 130 pessoas, é um programa que acabou de completar 2 anos. A gente tem mais de 130 pessoas de todas as áreas que vocês podem imaginar, né? Da área da educação, da área de tecnologia, da área da pedagogia, porque é isso, né? Uma pessoa que vai atender uma pessoa com deficiência, ela precisa entender as limitações dessa pessoa para interagir no digital, para ela poder, né, enfim, oferecer recursos. Então, assim, a acessibilidade digital ela é muito mais ampla do que a gente pensa, não é caro, não é difícil e é um direito previsto em lei. Pronto. Obrigada, Simone. Realmente, para muitas pessoas, né? Quando a gente faz, você deu o exemplo da rampa, quando a gente faz uma rampa, a gente está aumentando a inclusão para uma pessoa cadeirante, que é o primeiro nível, mas também para uma mãe com um carrinho, um pai com um carrinho, um salto também ajuda a gente, ou uma pessoa idosa, né? Tem um exemplo, pensando num outro grupo, né, enquanto uma pessoa trans, eu fiz uma vez um workshop em uma empresa de transporte por aplicativo. Eles estavam com um desafio, era para aumentar assim, a representatividade de pessoas LGBTs no aplicativo. E aí eu montei uma jornada que eu realmente encontrei pessoas na internet, pessoas no meu convívio que passaram por isso. Era especificamente o caso de uma pessoa não binária que já tinha sido motorista antes, deixou de ser, passou pela transição e foi utilizar o aplicativo novamente. E o algoritmo de fraude apontou ela como uma fraudadora. E ela não conseguiu utilizar o aplicativo mais, e não conseguiu falar com um ser humano e tal. Então, ela foi excluída desse aplicativo. Isso envolve tudo que a gente está falando aqui, né? Um algoritmo que não entendeu esse rosto, que se transformou, viu os documentos, você é uma possível fraude, você não pertence a esse aplicativo. Então, o que a pessoa vai fazer é vazar outro aplicativo, né? Então, mostrando como isso se expande, né, para diversos grupos e conecta com o que a gente está falando aqui de AI também. Tudo mais. Por favor. Um exemplo também, um dos nossos embaixadores, isso é público, tá? Porque ele, inclusive, fez vídeo. Se vocês entrarem lá nas redes do movimento, o Leonardo Gleison, que é o embaixador nosso, trabalhando no Nubank, incrível, incrível. Ele é cego, ele é engenheiro de software. E ele fez um escarcéu recentemente por causa do Mercado Livre. Está aberto isso, tá, gente? É vídeo, pode entrar lá, né? Porque ele tem, justamente, né, glaucoma, então ele tem os 2 olhos totalmente esbranquiçados. E ele teve a conta dele bloqueada com dinheiro, porque ele, inclusive, usava dinheiro ali do mercado, tinha crédito do Mercado Pago, e ele ficou mais de 15 dias com a conta dele bloqueada, justamente por causa da falta de reconhecimento e não existia ali dentro do Mercado Livre, né, até chamarem ele, algum procedimento, algum protocolo, algum atendimento especializado para entender que aquilo era um caso urgente, específico, de uma pessoa com deficiência que estava sendo bloqueada, e não por fraude também, não. Você não tem, você tem que aproximar, você tem que... E não reconhecia. Então, olha como está muito ainda, quanto chão a gente tem. Né? E, assim, hoje em dia, o que você mais vê, né? Pessoa com deficiência visual severa, cegueira, decorrente de glaucoma, com os olhos esbranquiçados. Não é possível que isso não entrou lá dentro dos riscos, dos senões ali. Pô, vai ter isso dentro aqui. Como que a gente vai agir, né, nesse caso? Então, às vezes, você precisa, sim, ter um tratamento diferenciado, que não vai ser igual ao de todo mundo, para promover, de fato, a igualdade. Né? Então, você trabalha essa questão de... A gente tem atendimentos personalizados, diferenciados, casos bem específicos, que, eventualmente, uma inteligência artificial ela não vai conseguir entender, o algoritmo não vai... Mas você tem que dar a forma para essa pessoa ser, sim, atendida em caráter diferenciado. Então, esse é só um caso que...
né, nesse caso, de repente, não foi pensado nisso no aplicativo, mas isso tinha que ser tratado com a prioridade zero, urgência zero, porque era um caso específico que não foi conseguido resolver pela inteligência artificial. E as empresas elas não estão olhando para isso. E aí levam paulada. E tem que levar, né? Obrigada. Gente, a gente está encerramos nosso tempo. Queria poder ficar muito mais tempo aqui com vocês. Tem uma última pergunta, mas a gente precisa encerrar nesse momento. Nós não vamos ter tempo de perguntas da plateia, mas eu sugiro que, nesses minutos que nós ainda temos aqui neste espaço, que a gente troque, converse com todas as pessoas que estão aqui do seu lado, com os panelistas também, se puderem ficar mais um pouquinho. Agradeço demais a presença de todos vocês nessa manhã. Agradeço o Carlos, que esteve aqui a manhã toda fazendo libras para a gente. Muito obrigada, Carlos. E a presença de todas as pessoas. Meu nome é Antônia Moreira, esse foi o nosso ESG Day da CIT. Mas tem mais um pouquinho ainda, né, Ana? Tem mais. Eu estou finalizando este painel aqui. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Antônia, Simone, Marcelo, Sereno. Obrigada pelo painel. Muito gostoso ouvi-los. É um prazer. Ficaria aqui mais algumas horas. Foi ótimo. Muito obrigada. Gente, a gente está rumando aqui para o nosso fechamento, para o nosso encerramento. Espero que tenha sido uma manhã proveitosa. Gostei muito. Acho que a gente conseguiu materializar um pouco do que a gente falou ali na abertura, das oportunidades, né? A gente convertendo isso em ação e vendo na prática. Queria convidar vocês, né, para acessarem nossa pesquisa de satisfação. Tem algumas perguntinhas, avaliem, sejam muito sinceros, muito sinceras, né, no que acharam do nosso dia, da nossa manhã, dos conteúdos, enfim, de toda a infraestrutura do nosso evento também. Foi um prazer estar aqui com vocês essa manhã toda. Convido vocês, né, a ficarem mais um pouquinho, a gente tem mais um tempinho aqui no nosso espaço. Temos ainda um pouco do nosso coffee disponível, então fiquem à vontade, acho que a gente tem um momento agora de networking, de trocas, e agradecer a presença de todo mundo, principalmente vocês ficaram aqui até o final. Muito obrigada, nos vemos na próxima, a gente se vê por aí. Obrigada, gente.